Boa noite, estamos aqui a Alfa Torre Forte, Jardim Bonfilholi, e hoje nós estaremos lendo o livro de Isaías, capítulo 54. Eu quero apresentar para vocês essa mensagem de uma forma mais expositiva, para que vocês entendam o que o profeta Isaías quis dizer nessa palavra. Então, vamos lá. Todo mundo aí com a Bíblia? Sim. Eu quero trazer para vocês o contexto histórico primeiro, e depois nós entraremos na mensagem, tá? Então, quando o profeta Isaías, ele trouxe essa mensagem, ele trouxe para Jerusalém. É uma mensagem de esperança, porque aquele povo, ele havia passado pelo Império Assírio e pelo Império da Babilônia. E eles acabaram sendo dominados e levados cativos para o exílio durante 70 anos. E o interessante é que Isaías ele viveu aproximadamente 700 anos antes de Cristo. E em todas as suas profecias, nós podemos observar que elas se cumprem até os dias de hoje. E elas não foram declaradas somente para o povo de Israel, mas também para todos nós, os gentios. E suas profecias a respeito de Jerusalém começaram a se cumprir 100 anos após a sua morte. Ou seja, tudo que foi declarado para as futuras gerações, tudo ele escreveu, ele selou em um pergaminho e passou para os seus discípulos, sobre todo aquele julgamento de Israel e a esperança que estava para vir para aquele povo, para que elas fossem declaradas e pudessem seguir as orientações proféticas deixadas por ele, por meio da revelação de Deus. Então, como vocês sabem, Isaías, ele também anunciou no livro dele o nascimento do Messias, a sua ressurreição, a nova Jerusalém, tudo Isaías pré-anunciou. E nós podemos ver isso, essas revelações na Bíblia toda, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, e essas profecias se cumprem até os dias de hoje. Então, tudo aquilo, todas essas profecias, nós também temos por herança, porque o convite do reino de Deus, ele se estendeu não somente para o povo escolhido, que era Israel, mas também para todos nós. E Isaías começa falando aqui, neste capítulo 54, para que aquele povo se alegrasse, pois há uma palavra de restauração e esperança para Israel, que embora aquele povo tenha traído a aliança feita com o Senhor, como uma esposa que abandonou seu marido, esse povo teria essa aliança restaurada com o seu noivo, que é Cristo. E essas palavras, anunciadas por ele, são declarações para a nossa vida também. Porque a nossa aliança em Deus também foi refeita quando reconciliamos com ele, por meio da nossa salvação em Cristo. Então, eu quero que vocês entendam que toda palavra declarada aqui neste capítulo, neste texto, também é usada em nossas vidas para a restauração da nossa sorte e para a certeza da nossa viva esperança, que é Cristo. Amém? Então, vamos lá. Vamos começar com o primeiro versículo do livro de Isaías. Diz assim, a minha versão que eu estou usando hoje é a NVI. Cante, ó estéril, você que nunca teve um filho, irrompa em canto, que significa impetuosamente. Grite de alegria,
você que nunca esteve em trabalho de parto, porque mais são os filhos da mulher abandonada do que os daquela que tem marido, diz o Senhor. E aqui, Isaías ele começa declarando para que nós possamos cantar, se alegrar em meio à esterilidade. E assim como Isaías, eu já quero iniciar essa mensagem te conscientizando daquilo que está sendo declarado pelo Senhor por meio dessa profecia. Eu quero que vocês observem que aqui há uma ordem e um desafio. Há 3 verbos, que são 3 atitudes que devemos ter frente a uma esterilidade. Observe, os verbos são cante, irrompa, que significa cante impetuosamente, grite de alegria, aquela que não deu a luz. E eu quero fazer uma pergunta para vocês. É possível nós gritarmos de alegria, nós ficarmos felizes, tendo um decreto de esterilidade? E quando eu estava fazendo essa pregação e veio essa alegria que Isaías declara frente à esterilidade daquele povo de Israel, eu me lembro que quando eu e o meu marido, nós decidimos engravidar da Manuela, eu recebi a notícia dos médicos que eu não poderia mais gerar, porque eu tive uma menopausa precoce. E só seria possível eu gerar se eu fizesse uma inseminação artificial. E eu acho que a pior notícia para uma mulher, assim como naquela época, né, da igreja primitiva, era de que a mulher não podia gerar filhos. E para mim essa foi uma notícia que doeu muito. Mas eu creio que Deus tinha um propósito em tudo. E mesmo não ovulando, não menstruando mais, eu engravidei naturalmente. Ou seja, sobrenaturalmente. Hoje eu enxergo desta forma. Porque quem tem o poder de vida e de morte é o Senhor. E assim como diz em sua palavra, nada frustra os seus planos, porque em Deus nada será impossível. Mas, voltando ao texto, a esterilidade a qual Isaías se refere aqui simboliza a restauração de Israel e a sua reconstrução. E essa reconstrução, ela também está direcionada a mim e a você. Que tudo aquilo que tem nos confrontado, que tem paralisado a nossa fé, causado dúvida, tirado a nossa paz, tudo que foi destruído, rompido, danificado, será restaurado em nome de Jesus e gerará vida. Então, se há algo na sua vida que você não vê mais saída, para você não tem mais jeitos, os laços que haviam se romperam, eu quero te dizer que assim como foi profetizado para aquele povo judeu, que não manteve a aliança que fizeram com Deus, eu quero profetizar em sua vida que essa sua esterilidade, a qual você tem enfrentado, será restaurada, reconstruída e refeita. Porque tudo aquilo que tem abalado a tua fé, tirado a tua esperança, causado dúvida em relação aos cumprimentos dos propósitos de Deus na sua vida, tudo, eu disse tudo, será reconstruído. E essa é a esterilidade a qual o Senhor está se referindo. E o primeiro ponto que eu quero trazer a vocês é a adoração. Vocês podem observar que a primeira coisa que está escrito neste versículo, no versículo 1, é cante, ó estéril.
E a primeira ordem deixada aqui para nós é a adoração. Nós devemos adorá-lo, louvá-lo, mesmo em meio a toda a esterilidade, porque o que nos fará enfrentarmos toda e qualquer situação sem que sejamos abalados dependerá da nossa adoração a Ele. Entendam que a nossa adoração é um gesto de amor e submissão a Deus, que glorifica a Ele. Então, não haja como aqueles fariseus daquela época de Cristo, que os adoravam com os lábios, mas o seu coração estava longe dele. Porque é por meio de um coração contrito que Deus responde. Então, adore a Deus de corpo, alma e espírito. Adore a Ele com as suas orações, com as suas súplicas, com louvores, mas principalmente com um coração aquebrantado. Então, cante, ó estéreo. Amém? E eu sei que na esterilidade, muitas vezes é difícil orar, louvar, buscar a Ele, engrandecer o seu nome, mas você o adora pelo que Ele faz para você, ou você o adora pelo que Ele é? Qual tem sido o motivo da sua adoração? Reflita. Qual tem sido a intenção do seu coração em adorar a Deus? Será que você não tem barganhado com Ele? Mas eu quero te dizer que se a sua intenção é adorá-lo, independente de qualquer situação, então cante e rompa, grite de alegria, crendo no seu coração que já recebeu. Cante, ó estéreo. Reflita também qual tem sido a sua esterilidade. E eu quero te dizer que, independente daquilo pelo qual você está passando, ou aquilo que foi destruído em sua vida, rompido, quebrado, você precisa adorar a Deus na sua esterilidade, de todo o seu coração. Porque é na adoração que há reconstrução, que há restauração, que há renovo e geração de vida. Então, creia com seu coração, confesse com a sua boca, chame à existência aquilo que não existe, como se já existisse, e viva o sobrenatural que Deus fará em sua vida. Ô, glória! E entenda que tanto as coisas ruins e boas, elas cooperam para que os propósitos de Deus se cumpram nas suas vidas. Deus permite o processo. Se está acontecendo coisa ruim, coisa boa, Deus está permitindo. Porque é no processo que o nosso caráter é forjado. Então, não se abale, mas permaneça firme nas promessas que Deus tem para você. E em Hebreus, no capítulo 10, no versículo 23, diz assim: fiquemos, pois, firmes em nossa profissão de fé, sem nos abalar, porque fiel é aquele que prometeu. Então, pare de achar que a sua esterilidade está demorando, que Deus não escuta o seu clamor, que não sente as suas dores, que não enxerga o teu sofrimento. Não pense que Ele não tem colhido as suas lágrimas. E assim como diz no Salmo 126, e esse versículo, Deus fala muito ao meu coração, e eu creio que vai falar muito ao coração de vocês também, que diz assim: aqueles que semeiam em lágrimas, colherão com alegria. Aquele que vai adiante e chora, carregando sementes preciosas, voltará
sem dúvida, com regozijo, trazendo seus molhos consigo. Então, tome posse. E enquanto você espera, busque o conhecimento do Senhor em sua palavra. Edifique sua vida por essa palavra. Semeie na vida de outras pessoas, que eu creio que a sua colheita será farta. Você semeando, você gera vida. E será que se essa esterilidade sua acabasse agora, o seu coração se corromperia? O seu caráter já está forjado em Deus? E a sua murmuração, a sua reclamação diária, o seu mimimi, já cessou? E o seu ego, a sua soberba, o seu orgulho, já se humilharam perante Deus? Sabe, tem um versículo na Bíblia que muitos entendem de forma errada. E até oram esse versículo, que diz que os humilhados serão exaltados. E olha o que realmente diz, em Mateus, capítulo 23, versículo 12. E aquele que a si mesmo se exaltar, será humilhado. E aquele que a si mesmo se humilhar, será exaltado. Então, quem precisa ser exaltado na sua vida é Deus, e não você. Sabe, muitas vezes nós estamos querendo nos encher daquilo que Cristo se esvaziou. E lá em Isaías, ele também diz, no capítulo 55, versículo 8, 9, que diz assim: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem são os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque como os céus são mais altos do que a terra, deste modo são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos e os meus pensamentos do que os vossos pensamentos. Então cante, ó estéril. Exalte ao Senhor na sua esterilidade. Louve, adore, porque é Ele quem tem lutado as suas guerras. O Senhor dos exércitos é o seu nome. E um outro ponto que Isaías deixa bem claro neste capítulo é a nossa fé. Porque quando adoramos a Deus na nossa esterilidade, nós também estamos exercendo a nossa fé. Porque é muito fácil você adorar a Deus quando está tudo muito bom. Mas enquanto está tudo ruim? Muitas vezes, eu quero me colocar aqui vulnerável. Muitas vezes, quando eu estou muito triste, muito chateada com alguma coisa, eu mal consigo ouvir um louvor. E eu acredito que isso acontece com todo mundo. Mas quando, na verdade, nós devemos adorá-lo. E quando nós o adoramos, nós estamos exercendo a nossa fé. E lá no Salmos 37, versículo 4, diz assim: deleita-te também no Senhor, e Ele te dará os desejos do teu coração. Entenda que, para Deus, não haverá impossível em todas as suas promessas. E entenda também que a mesma fé que você recebeu a promessa é a mesma que contribuirá para o cumprimento dela. Então, tenha fé, adore, e a sua adoração antes da vitória é um ato de fé. Assim como Paulo nos orienta lá na carta dos Filipenses. E esse versículo é fantástico. Eu sei como estar humilhado e sei também como ter abundância. Em todo lugar e em todas as coisas. Estou instruído, tanto na fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a sofrer necessidade. Entenda que tanto na escassez como na fartura,
tudo isso contribuirá para que os propósitos de Deus se cumpram na sua vida. E é com essa fé inabalável, que nada teme, resistente e adorando e glorificando ao Senhor, que conseguiremos, assim como o profeta Isaías nos orienta nos versículos 2 e 3. E esse versículo ele é bem conhecido. E é um versículo que eu declaro ele sobre a minha casa. E eu creio que muitos aqui já fizeram isso. Que diz assim: alargue, amplie o lugar de sua tenda. Estenda bem as cortinas de sua tenda, não o impeça. Estique suas cordas, firme suas estacas, pois você se estenderá para a direita e para a esquerda. Seus descendentes desapossarão nações e se instalarão em suas cidades abandonadas. E a outra orientação, a qual Isaías deixa ao seu povo e a nós, é que devemos alargar, ampliar o nosso conhecimento, estender às demais pessoas e firmar o nosso compromisso com Cristo. Então, outro ponto que nós devemos, como servos de Deus, é estarmos fundamentados na sua palavra e enraizados em Cristo. Porque nenhum homem pode pôr outra fundação além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. E o seu fundamento? Vocês, o seu alicerce tem sido Cristo? As suas estacas estão firmadas nele e em sua palavra? Você já entendeu para que você foi chamado? Quais são os propósitos de Deus na sua vida? Vocês já refletiram sobre isso? Se não refletirem, analise se a sua vida está fundamentada em Cristo ou nas suas próprias realizações para o seu próprio deleite. Pense nisso. Entenda que Deus te chamou, te escolheu para um propósito divino e eterno, onde tudo que você fizer é o nome dele que será glorificado por meio da sua vida. E a sua missão, o seu chamado é propagar o nome dele. E se você ainda desconhece o seu chamado, não sabe qual é o seu ministério, ore a Deus. Peça para que ele te revele. Porque os dons, os talentos, tudo aquilo que ele depositou em vocês, quando te formou, é para o benefício do reino, para a sua obra. Então, não enterre seus talentos, não retenha eles, use para o reino, gere vida e alinhe os seus propósitos de Deus com o seu. Porque se você não alinhar os seus propósitos com os propósitos de Deus, você vai viver a vida sendo levado de um lado para o outro, sem viver a plenitude do Espírito Santo de Deus. E vocês sabem o que é viver a plenitude do Espírito Santo? Quando nós vivemos a plenitude do Espírito, é quando nós temos a presença e o poder dele em nossa vida, de uma forma tão completa e abundante, que o estado que nós ficamos é totalmente cheios dele. E aí nós permitimos que ele nos guie, que ele nos capacite, transformando a nossa vida de acordo com a vontade dele. E eu posso afirmar sem sombra de dúvida
que o dia que vocês descobrirem o seu chamado, aquilo pelo qual vocês foram escolhidos, vocês serão inundados pela plenitude de Deus. E eu digo isso porque eu já passei por essa experiência. E o dia que eu descobri o meu chamado, eu tive absoluta certeza naquele exato momento, porque o meu coração se encheu do Espírito. E todas as vezes que eu vou fazer uma pregação, que Deus fala no meu espírito aquilo que eu tenho que trazer para falar para vocês, eu sou inundada por esse Espírito. E não sou eu. Eu não tenho capacidade de nada. Mas quando ele me enche, eu transbordo. Eu gero vida. Então, aquilo que vocês precisam buscar em Deus é descobrir qual é o seu propósito, qual é o seu chamado. Mas entenda que você só viverá essa experiência se você realmente colocar a mão no arado. E não espera sentir em seu coração, não. Decida. Porque o coração do homem é enganoso. E viver o seu chamado depende da sua decisão e não do seu sentimento. Não espere sentir em Deus. Haja, decida. Não negue o trabalho, o arado, colocar a mão no arado, na obra de Deus. Não negue, porque você está negando a Cristo. Você está negando aquilo pelo qual ele te chamou. E em Hebreus, no capítulo 5, no versículo do 12 ao 14, diz assim: embora a esta altura já devessem ser mestres, precisam de alguém que ensine a vocês novamente os princípios elementares da palavra de Deus. Estão precisando de leite e não de alimento sólido. Quem se alimenta de leite ainda é criança e não tem experiência no ensino da justiça. Mas o alimento sólido é para os adultos, os quais, pelo exercício constante, tornaram-se aptos para discernir tanto o bem quanto o mal. E vocês, meus irmãos e minhas irmãs? Qual a sua decisão hoje? Até quando vocês vão precisar ouvir tudo aquilo que vocês já sabem? Quando, na verdade, você precisa fazer aquilo que você nunca fez para o reino, para viver aquilo que ainda não viveu em Deus. Então, amplie seus conhecimentos, alargue a sua tenda, estenda bem as suas cortinas, estique as suas cordas, firme bem as suas estacas, tenha um fundamento sólido na palavra de Deus. E assim como também está escrito em Isaías, e nenhuma das estacas daquele lugar será mais removida, nem qualquer uma das cordas dali será partida. Ô, glória! Então, saia desse marasmo espiritual que tem sido a sua vida, essa procrastinação ao qual você se encontra. Amadureça na palavra, fundamente a sua vida em Cristo, crie raízes profundas. Sabe o que Deus espera de nós, de mim e de você? Está lá em Jeremias, capítulo 31, versículo 33. Porém, este será o pacto que eu farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Eu colocarei minha lei no seu íntimo e a escreverei nos seus corações, e serei o seu Deus, eles serão meu povo. Entendam que a palavra do Senhor deve não estar escrita, ela deve arder em nossos corações. E assim como está escrito no versículo 3 deste capítulo 54 de Isaías, só assim
Você transbordará para a direita e para a esquerda. E a sua descendência, ou seja, os seus filhos, os filhos dos seus filhos, possuirá as nações, porque o seu fundamento será Cristo, o seu alicerce será a palavra de Deus, e a sua maturidade espiritual é quem te habilitará para viver as promessas daquele que te livrou das trevas e te trouxe para a sua maravilhosa luz. Aleluia! E em Deuteronômio, no capítulo 7, versículo 9, diz assim: sabe, portanto, que o Senhor teu Deus, ele é Deus, o Deus fiel, que guarda o pacto e a misericórdia com aqueles que o amam e guardam os seus mandamentos por 1000 gerações. Olha que bênção. E qual é o legado que você quer deixar às suas gerações? Então, amadureça. Cresça não só em estatura, mas na graça e no conhecimento do Senhor. Isaías também diz: e o Senhor te guiará continuamente e satisfará a tua alma na seca e dará vigor a teus ossos, e tu serás como um jardim regado e como um ribeiro de água, cujas águas não faltam. E vamos seguir aqui no capítulo 54, nos versículos 4 e 5 de Isaías. Diz assim: não tenha medo, você não sofrerá vergonha. Não tema o constrangimento, você não será humilhada. Você esquecerá a vergonha de sua juventude e não se lembrará mais da sua humilhação, de sua viuvez, pois o seu Criador é o seu marido, o Senhor dos Exércitos é o seu nome, o Santo de Israel é seu Redentor, ele é chamado Deus de toda a terra. Então, se vocês têm um Deus que luta as suas guerras, a quem você temerá? Se quem te guarda é o guarda de Israel, que não dorme e não tosqueneja. Então, meu querido, minha querida, assim como Paulo afirma lá em Filipenses, irmãos, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que esquecendo-me das coisas que atrás ficam, e avançando para as coisas que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Ô, glória! Sabe o que muitas vezes nos paralisa? O nosso passado. Se Deus não leva em conta o tempo da nossa ignorância, por que que você tem que ficar relembrando o que passou? Pare com isso hoje. Tome uma atitude agora e se preocupe em viver aquilo que Deus preparou para o seu futuro. Porque para Ele o que importa é o seu amanhã, mas vai depender totalmente daquilo que você faz hoje. Então esquece o passado. Olha para frente. Tenha uma fé inabalável, cante, ó estéril. Adore a Deus no pouco, no muito, até mesmo antes da tua vitória. Amadureça, fundamentado, alicerçado e enraizado em Cristo. E eu quero terminar profetizando ao seu coração aquilo que o Senhor falou por meio da boca de Isaías. Eu vou citar alguns versículos aqui e eu quero que vocês recebam aí. Embora os montes sejam sacudidos e as colinas sejam removidas, ainda assim a minha fidelidade para com você não será abalada, nem será removida a minha aliança de paz, diz o Senhor, que tem compaixão de você. Eu a edificarei com turquesas, edificarei seus alicerces com safiras,
Farei de rubis os seus escudos, de carbúnculos, que significa muito brilho, as suas portas, e de pedras preciosas todos os seus muros. Todos os seus filhos serão ensinados pelo Senhor, e grande será a paz de suas crianças. Em retidão você será estabelecida. A tirania estará distante. Você não terá nada a temer. O pavor estará removido para longe. Ele não se aproximará de você. Se alguém a atacar, não será por obra minha. Todo aquele que atacar se renderá a você. Nenhuma arma forjada contra você prevalecerá, e você refutará, que significa contestará, toda língua que a acusar. Esta é a herança dos servos do Senhor, e esta é a defesa que faço do nome deles, declara o Senhor. Amém? Então, que a nossa fé, a nossa adoração a Deus, o nosso fundamento que é Cristo, esteja conosco todos os dias das nossas vidas, adorando com uma fé inabalável e fundamentados e enraizados em Cristo. Amém? Amém. Amém, glória a Deus. Que palavra, né? Deus, ele é muito tremendo mesmo.